Ricardo, Jorge está ouvindo? Ouvindo aqui, Roberto. Pronto. Seguinte, o que a gente está fazendo, Ricardo? A gente está desenvolvendo um projeto educativo, o qual a gente está tendo a condição da gente montar um ativo ligado à expansão de um mercado, de uma grande empresa. Então, eu já vou mostrar. E a gente, na verdade, tem condições de... Porque é o seguinte, é mudança de mente. A gente hoje, o que a gente sabe, a forma como a gente está hoje vibrando, trouxe a gente até onde a gente se encontra. E aí, para a gente ir daqui, em relação ao desenvolvimento deste projeto, o que é que eu estou observando ao longo de 2 anos de estudo e de prática, porque não é um estudo teórico, é uma coisa para a gente fazedora, é gente que gosta de fazer, observar, fazer, estudar, fazendo. É um princípio, inclusive, que a gente conversa bastante aqui na nossa linha, a linha na ciência védica. O professor Jorge está aí, é professor de meditação transcendental, que é a técnica mais estudada no planeta, com mais de 600 estudos publicados por 200 instituições científicas, tudo quanto é tipo de levantamento já feito. Então, assim, dentro da ciência védica, diferente da ciência ocidental, em que a gente foi educado no caderno, e ler, estudar, até quando dizia exercício, era escrito. Então, a gente terminou ficando condicionado e sendo educado por pessoas que, às vezes, não tinham nem resultados naquilo que eles estavam ensinando. Então, aqui é uma coisa que a gente vai ter a oportunidade de fazer aprendendo, mesmo que seja com 1 hora de dedicação por dia, e que não é uma dedicação exclusiva, como, por exemplo, a gente estava acostumado, que a gente, no mundo analógico, ia para a sala de aula e ficava lá a manhã toda. Agora, a gente tem, dentro de um smartphone, uma plataforma através da qual a gente circula informações, serviços e produtos. É um negócio que eu vou mostrar já já os fundamentos, inclusive com citação da Forbes. Compartilhe o link, você pode olhar depois. É um mercado que já existe, é um mercado que nasceu 60 anos atrás, no nascimento da empresa, e a proposta dela é a gente fazer aquilo que a gente sempre fez, agora de forma profissional e de forma remunerada. É um negócio para qualquer pessoa que quer a opção de ganhar dinheiro escovando os dentes, tomando banho, utilizando um perfume, limpando a casa, lavando a roupa, simplesmente mudando um conceito, deixando de frequentar um mercado tradicional totalmente desorganizado, sem controle de indicações, sem nada, e a gente vinha fazer tudo isso através de uma plataforma. Para você ter uma ideia, hoje eu faço isso, e eu compro online tudo o que eu tenho acesso através dessa parceira nossa, porque a gente se associa a ela. E eu vou no supermercado comprar só o que é perecível. E as frutas, principalmente, que eu como muitas frutas. Então eu entro no supermercado, compro tudo o que eu preciso e saio. E eu não pago nem o estacionamento, porque eu levo menos que 30 minutos dentro do estacionamento. Eu entro, compro tudo o que eu preciso e saio, eu não fico em fila, eu não fico me estressando. E hoje, como, por exemplo, em casa, eu recebo as minhas compras. Agora, só um detalhe. É uma tecnologia totalmente diferenciada. É coisa de ponta, porque é um mercado norte-americano. As melhores empresas do mundo, vinculadas aos maiores cientistas do planeta, 75 laboratórios espalhados pelo mundo. Então, tudo que ela pede é que a gente continue fazendo o que a gente sempre fez, só que a gente agora mude os hábitos. E é aqui onde está o primeiro passo, que é a mudança de conceito, a mudança de mentalidade. Então, o que acontece? Na atualidade, a gente já movimenta, essa parceira já movimenta hoje em 108 países, ela já movimenta hoje, através de pessoas reunidas, como nós estamos aqui reunidos, numa plataforma, ela já movimenta 33 bilhões de reais. É uma plataforma maior do que o próprio Uber, como eu vou mostrar aqui, ó. O que acontece? Vou pegar aqui esse link aqui, ó. As maiores companhias privadas, deixa eu compartilhar com vocês. Compartilhar a tela.
Este link eu vou mandar para vocês, e vocês vão poder acessar depois. Quando terminar a conferência, eu mando. Caso eu esqueça, é só me cobrar. Aí, o que acontece? Você vai ver aí o seguinte, as maiores companhias privadas dos Estados Unidos, de acordo com o ranking da Forbes 2018. Então, eu passei esses 2 anos estudando, praticando tudo isso, e, ao mesmo tempo, procurando todos os fundamentos que eu pudesse tornar isso sólido, concreto para as pessoas. Então, eu encontrei esta que eu acho que é a cereja do bolo, é isso aqui, ó. O ranking, a companhia, o estado, a indústria, qual é o segmento dela, qual é o faturamento anual e a quantidade de empregados. Aqui, só como referência, a gente tem a Cargill, que é a número 1 no estado de Minnesota, dentro do segmento de comida, bebida e tabaco. Ela movimenta quase 115 bilhões de dólares no ano e ela tem 155 mil funcionários. Aí eu vou descer aqui um pouco, porque a maior parte delas aqui, para nós no Brasil, elas são desconhecidas. E depois você vai poder consultar. A próxima que eu conheço aqui, é muito conhecida, é essa daqui, ó, a Bloomberg. A Bloomberg é aquela companhia que a gente conhece, como a gente estava falando de bolsa de valores, é a companhia que cede as informações, uma das companhias que faz a cotação dos papéis, que avalia as empresas, né, que os acionistas, nós vamos investir. Então, ela busca ali dar um parâmetro, um referencial de valor sustentável para aquele papel, para que a gente, os investidores, eles se balizem na hora de fazer os seus investimentos. Então, a Bloomberg, ela está na posição número 34, é uma companhia sediada em Nova York, e ela está relacionada a negócios, serviços e suprimentos. Ela movimenta 9,6 bilhões de dólares ao ano, 19 mil funcionários. Aí a gente vai descer um pouco mais aqui, ó. Vou passar direto aqui a posição número 50. Na posição número 50, a gente tem uma plataforma muito conhecida na atualidade, chamada Uber. Está sediada na Califórnia, está relacionada a transportes, movimenta 7,5 bilhões de dólares, tem 16 mil funcionários. Então, a gente está agora em 2019, mas no ano, 3 anos atrás, em 2016, a frota de táxi estava aí, todo mundo circulando aí numa boa, de forma tradicional, analógica, recolhendo os impostos da prefeitura, aquela coisa toda. E, de repente, como é muito normal em todas as tecnologias de escala, elas surgem, levam um tempo, e quando elas decolam de vez, porque é exponencial e é tecnológico, plataforma e de uso, como agora o próprio smartphone é um computador, não é mais um telefone, é um computador de bolso. E com esse uso em escala, ele ganha um acesso às pessoas de uma forma nunca antes vista. E foi exatamente o que aconteceu com os táxis. O Uber tomou conta, e em 3 anos praticamente dizimou a frota de táxis, que hoje eu viajo pelas capitais do Brasil, e a gente praticamente não consegue mais ver táxi em lugar nenhum, o táxi convencional. Agora todo mundo é Uber, e na maioria das vezes ainda tem um detalhe, o cara que é Uber, ele às vezes está como Uber, está como Pop, ele vai lá no vidro e coloca uma etiqueta a mais. Os taxistas também estão começando a aderir a este movimento para se sobreviver. Então, o que é o Uber? É uma plataforma que conecta pessoas que querem um serviço a pessoas que estão disponibilizando um serviço, as pessoas que topam realizar um serviço e ganhar um dinheiro, cedendo uma parte à plataforma que faz a conexão entre elas duas. Então, a plataforma é o que faz a ponte, entendeu? Então, é assim que movimenta. Eu vou fazer aqui uma coisa, um momento. Então, a plataforma Uber, ela faz isso. E é hoje exatamente uma tendência mundial. Por quê? Porque não só o Uber é desta forma, como o Facebook é deste jeito, como o Airbnb está explodindo exatamente neste momento. Inclusive, por conta disso, a gente vê o cenário dos hotéis tradicionais. Eles estão passando pelo mesmo processo que os taxistas passaram 3 anos atrás. O Otton recentemente fechou em Salvador, já que a gente está fazendo essa conferência em Salvador. Então, este é um parâmetro muito importante.
O Otton fechou. E aí, o que está acontecendo? É que alguém criou um aplicativo, através do qual toda pessoa que tem um espaço ocioso na sua casa pode listar esse espaço a um determinado valor, de uma forma segura, com a identidade checada, com praticamente tudo checado, o endereço, tudo. E essa pessoa, ela disponibiliza este quarto para alguém que quer viajar e quer se hospedar. E por inúmeras razões, por diversas razões, a pessoa ela não quer utilizar o hotel. Ou por questão de preço, ou por questão de serviço, enfim. Então, hoje, por exemplo, eu só viajo utilizando o Airbnb. Eu vou a Curitiba 2 vezes ao ano, eu chego lá e eu pago R$50 pela diária, às vezes é um apartamento inteiro à minha disposição. Às vezes é o quarto, depende muito dos critérios, da forma como foi colocado lá. O fato é que você tem acesso a tudo, e essa plataforma fica aí no meio entre o dono do espaço, pode ser a casa, pode ser um apartamento, pode ser um quarto, e você que quer pagar e quer viajar. Então, você movimenta a economia e as três partes ganham, tanto você, quanto o dono do espaço, quanto a plataforma. E os hotéis, os espaços tradicionais, eles estão sofrendo com isso. Esse Airbnb, hoje, ele já está valendo aí por volta de 30 bilhões de dólares. Então, mas não é só isso não, viu, Alberto? A questão também foi com a prefeitura aqui, quem movimentava bastante a hotelaria aqui era o Centro de Convenções. O Centro de Convenções caiu, o governo do estado deixou tudo lá, agora está assim, desse jeito. Outros fatores a mais, né? Outros fatores a mais. Esses fatores principais traziam muita gente, porque a empresa fazia evento o ano todo aqui, entendeu? E aí o que acontece? A gente vê hoje, por exemplo, cidades como Nova York, Chicago, cidades grandes, Boston. Então, essas cidades, elas praticamente já têm hoje mais pessoas se hospedando através do aplicativo do que através da rede convencional de hotéis. Eu vi outro dia, a cidade de Paris... Eu vou até pegar esse gancho com você, viu, que eu estou com um imóvel vazio aqui para fazer isso. Exatamente. Faça, porque é muito bom. No Rio de Janeiro, eu dei uma olhada na listagem, tinha 33 mil espaços listados, e pessoas convencionais, pessoas de carne e osso, como nós somos. Este espaço aqui, hoje, é o meu estúdio. Mas se não fosse um estúdio, eu poderia simplesmente colocar no Airbnb e ganhar um dinheiro com isso. Então, o que é o nosso negócio? Que eu vou entrar agora nele. Vou mostrar aqui, ó. A gente estava falando do Uber, para se situar, ver exatamente o que foi que aconteceu com o Uber, e agora a gente vai trazer para o nosso negócio. A nossa parceira, como eu falei, é maior do que o Uber, e é um aplicativo também, é uma plataforma. Só que ela, então, na posição 50, a gente vai voltar aqui para a posição 42. E a gente vai encontrar a Amway Corporation, que é um conglomerado de empresas, que tem aí várias empresas aí dentro. São todas as mais potentes do mundo, com o maior know-how e a maior tecnologia. De forma que você abre a casa, você recebe, você começa a utilizar esses produtos e você deixa de utilizar os produtos convencionais. Você faz economia. Agora mesmo tem uma novidade, que a moça estava lavando as roupas, e ela começou, utilizando o sabão em pó e o alvejante da empresa, da nossa parceira, ela começou a molhar as plantas com a água que saía da máquina, e ela observou que as plantas ficaram mais bonitas. Aí ela falou para a vizinha também utiliza os produtos, começou a lavar, começou a molhar as plantas também, e fez o mesmo comentário: as minhas plantas estão mais bonitas. Porque além de serem biodegradáveis e ter essa tecnologia, você termina fertilizando o solo, né? Você termina, sabe, é um novo paradigma. Por exemplo, com 3 ml, eu utilizo de um multiuso, que diferente do convencional do supermercado, você chega lá no supermercado, você paga R$5 por um multiuso. E esse multiuso é extremamente agressivo, nocivo, tanto às mãos, às pessoas, às crianças, à natureza. E você não pode fazer coisas como, por exemplo, eu faço com o nosso, que eu lavo o carro com o nosso. Eu lavo com o multiuso e com o alvejante. O meu carro é branco e realmente é uma coisa incrível. Eu lavo com meio litro de água
3 ml, que é mais ou menos uma seringazinha assim de enfermagem, e aí eu tenho uma solução e eu lavo o carro todinho, borrifando, passando a flanela. E é uma outra filosofia de vida, você economiza tempo, você tem eficiência, valores, por exemplo, você chega a economizar R$100, por exemplo, no produto. E quando você compra ele, você compra concentrado, não teria sentido você comprar 3 ml, então você compra 1 litro e você utiliza durante um bom tempo, muito mais do que utilizaria o do supermercado. E a nossa brincadeira é circular as informações, conectar as pessoas, os empresários, por exemplo, como eu, e todas as pessoas que se interessam, conectar uma base de informações. Essa base de informações vai trocar aquelas informações que a gente recebeu do mundo aí fora, e que aqui dentro não se aplicam. Então, às vezes, o maior desafio das pessoas é perceber que se trata de um projeto educacional, que nós fomos educados pela televisão. A gente não percebeu porque a gente foi convidado para ver novela, a gente foi convidado para ver filme, a gente foi convidado para ver programa de auditório. Mas, na verdade, o fundamento da TV é a propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Só que a gente não foi educado para entender desta forma. Por exemplo, o brasileiro mediano, o brasileiro tem 99,5% da população tem televisão em casa. Eu não tenho, desde 2015 que eu mudei para aqui. Mas a última TV eu comprei em 2003. Ficou no apartamento onde eu morava antes. Eu não trouxe para aqui. O fato é que o brasileiro, ele, por assistir televisão, ele deixa de ganhar ao ano R$420 mil. Se você pegar R$420 mil e dividir por 12, dá uma média anual aí, eu fiz a conta, deixa eu ver aqui quanto foi, eu acho que dá R$30 mil ao mês. Então, o brasileiro deixa de ganhar R$30 mil ao mês por conta disso. Então, 420 dividido por 12, R$35 mil. E as pessoas estão reclamando de crise e reclamando da falta de oportunidade. Na verdade, não é que não falta oportunidade, é que nos falta o conhecimento necessário para fazer as coisas e montar um sistema, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está montando um ativo, que é nada mais, nada menos que um grupo de pessoas que estão devidamente educadas e percebem que é inteligente fazer esta movimentação. E assim, a gente tem consumo, movimentação de valores e a gente tem valores na conta. É muito simples, é semelhante a apartamentos alugados. A diferença é que ao invés de separar R$420 mil para construir um apartamento para só depois alugar e receber R$1.500 de aluguel, eu não preciso construir um apartamento. Eu apenas conecto as famílias. Então, na medida em que eu vou Na medida em que eu vou conectando estas famílias, elas vão gerando esta movimentação. E óbvio, por exemplo, aqui em casa, tudo que eu consumo, como eu falei no começo, são da nossa parceira. Aqui o lema é o seguinte: ou é da minha parceira, se a parceira produz, eu compro de lá. E se ela não produz, aí eu procuro ver onde é que eu compro. Por exemplo, 2 meses atrás, entrou a escova de dente, fabricada na Alemanha. Esta escova de dente é uma... Cara, sabe, você utiliza e você simplesmente fica todo arrepiado, porque é uma sensação diferente. Você vê o resultado, aí depois você vai lá ao dentista, e quando chega lá, normalmente se comenta a respeito. Creme dental, todas as coisas. É para quem quer ganhar dinheiro escovando os dentes, agora com a nossa escova, com o nosso creme dental, tomar banho com o nosso sabonete, perfume, aqui eu tenho uns 2, e shampoo para lavar os cabelos, as melhores marcas do mundo, como eu falei. A movimentação dela, posição 42, está situada numa cidade chamada Ada, que é em Michigan. Qual é o segmento? Cuidados da casa e cuidados e produtos de uso pessoal. 8,6 bilhões de dólares. Se você pega a cotação do dólar no atual momento, está lá 3,8, se eu não me engano, e você faz o produto, você vai ver que vai dar 33 bilhões de reais. Só tem um detalhe, ela não está apenas nos Estados Unidos. Como é uma plataforma,
Você, hoje, qualquer plataforma está no mundo inteiro, basta ter conexão e pronto. 8,6 bilhões de dólares, 17 mil funcionários. São 108 países. Aí eu vou abrir aqui, ó, vou abrir um quadro para fazer uma anotação. Compartilhar aqui a anotação. Aqui. Vou mostrar para vocês aqui o que é. A gente tem várias empresas reunidas em um conglomerado. São várias empresas. A maior parte das pessoas acha que a Amway Corporation é uma empresa a qual vende produtos de limpeza. Não é. São várias empresas. E a maior movimentação dela não está relacionada a produtos de limpeza, mas sim nutrição. A gente tem acesso aos melhores suplementos do planeta. Esses suplementos são utilizados por todos os jogadores da Liga de Basquetebol norte-americana, a NBA, os jogadores do Milan, e ela movimenta aqui, ó, só na Nutrilite, que é o braço responsável pela nutrição, 50% do seu faturamento. Se a gente fez a conta de 33 bilhões de dólares, a gente vai ter aí por baixo 15 bilhões de reais. 33 bilhões de reais, a gente vai ter aqui por baixo 15 bilhões de reais, tá? Que é 50%. Então, aqui embaixo você vai ter as demais, né? Aqui está listando tudo, JK. Quero fazer uma abordagem inicial, sucinta, de forma que a gente apresente um negócio aqui, tá? Então, o conglomerado Amway, o que é? A Amway, a nossa parceira, é isso aqui, ó. Está presente em 108 países. 108 países, movimentação de 33 bilhões de reais. E, na atualidade, são 3 milhões e 600 mil pessoas desenvolvendo este negócio. 3,6 milhões de pessoas. Não existem lojas. Quando existe loja, é apenas para dar suporte físico às verdadeiras lojas, que são as pessoas. Não há possibilidade de um cliente final ele ir comprar numa loja física como se compra no supermercado. Aqui a brincadeira é outra. Ele procura um distribuidor, que é o empresário, que está devidamente identificado nesta empresa, e ele adquire os produtos com esta pessoa. Como é que funciona? Dessa forma aqui, ó. A gente vai abrir um portal online, um www, com o qual a gente se liga diretamente a estas fábricas e tem acesso a todas as tecnologias. Os caras observaram o seguinte, que 80% do valor de todos os produtos que a gente adquire, ele está relacionado a toda a cadeia de intermediários. A gente chama, em contabilidade, quando vai estudar, chama-se de atravessadores. Entre o fabricante e o cliente final, você tem, obviamente, aí distribuidores, atacadistas, lojistas, supermercado, todos os serviços, ar-condicionado, segurança, câmeras, toda essa coisa. E hoje a gente tem condições, com uma plataforma, a gente ligar o cliente final diretamente à fábrica. Então, a gente tem acesso e a gente passa a ter uma identificação. E é com essa identificação que a empresa mensura tudo o que a gente está fazendo. Que, de uma forma ou de outra, tudo se resume à movimentação de produtos, aquisição, e isso quer dizer pontuação, que a gente ganha pontos em vários lugares. A gente ganha pontos quando abastece o carro, a gente ganha pontos quando compra passagem aérea, a gente ganha pontos quando compra no supermercado. Uma vez eu fiz um programa de pontos aí de um supermercado muito famoso, analógico, tradicional, e depois de anos juntando pontos, aí eu ganhei uma flanela. Então, você tem condições de transformar pontos em produtos, mas você não tem a opção de transformar pontos em dinheiro, que é o grande diferencial que a gente tem aqui. Você tem condições de, principalmente, ter 3 formas de ganho. Resumindo, 3. A primeira
quando você adquire, quando você compra, você tem acesso à tecnologia, aos produtos melhores, econômicos, concentrados, economizar, inclusive, tempo e tudo, como eu falei, e você vai aqui, quando compra, você gera pontos, que a gente vai ver já já como é que se transforma em dinheiro, tá? A segunda opção é quando você encontra pessoas para expandir este projeto. Quando pessoas estão interessadas em construir, em enxergar este ativo e perceber que a gente pode, com o mesmo esforço, mas trabalhando em grupo, ter rendas escaláveis. São escaláveis, quer dizer, pode crescer de forma ilimitada, e também são, em parte, automatizáveis, porque é um sistema totalmente online. Agora, é claro, tipo assim, você não vai automatizar tudo e esperar que os produtos vão circular sozinhos. Algumas coisas você vai precisar fazer. É óbvio, porque, afinal de contas, é um negócio legal, ético, e as pessoas precisam fazer alguma coisa para ter a renda. O fato é que eu percebi neste negócio que eu posso aplicar muito menos tempo do que aquilo que eu aplico no mercado tradicional. E, inclusive, eu posso trabalhar em casa, como eu estou neste momento. Nós, aliás, estamos em casa. Então, pessoas que queiram se conectar ao sistema educativo para expandir o projeto. Toda vez que estas pessoas passam a fazer a aquisição dos produtos, porque este é o requisito necessário para se conectar à empresa, ela não pede valores e também ela não cria compromissos. Mas o fato é que se você quer se desenvolver de uma forma sustentável e você quer desenvolver o negócio de forma séria, você vai estabelecer para você o seu compromisso. Ela não liga, ninguém liga para você para cobrar nada. O fato é que na medida em que mais pessoas compram, isto também gera pontos, porque os pontos das pessoas também são nossos, que a gente trabalha em grupo, é assim que funciona. E o terceiro é todas as pessoas que não estão prontas, que não enxergam, que não compreendem, às vezes não estão com a mente pronta, a gente convida elas a serem clientes. E tem diversas formas de fazer a conexão do cliente com a fábrica. Por exemplo, tem um amigo que mora no Pará. Eu posso ter uma forma, em uma hora, com calma, eu mostro isso. Eu conecto ele diretamente ao fabricante. Ele compra lá como cliente, ele paga os valores de cliente e ele recebe os produtos em casa, a empresa faz toda a logística, cobrança, tudo, e um certo valor é depositado na minha conta por conta de exatamente serem os lucros desta operação. Então, todo mundo que não tem o interesse em fazer a expansão, não enxerga, não compreende, a gente convida para ser cliente. Aqui é cliente. Todo cliente que compra gera pontos. Então, o que acontece? Aqui eu falei que 80% dos valores do mercado tradicional são desnecessários por conta exatamente, ser mercado tradicional. Então, quando esse negócio enxuto é criado, estes valores, eles passam a fazer parte agora de um caixa, onde esses valores vão ficar aí para serem distribuídos entre as pessoas que vão desenvolver este negócio. Aí lá vai. Você comprou, fez economia de 30% a 45% de valores em relação ao mercado tradicional. Você compra e você já ganha em termos de economia. Você expandiu pontos, tudo aqui é pontos. Comprou pontos, expandiu pontos, cliente comprou pontos. Isso gera um volume de pontos. Este volume de pontos é mensurado do dia 1º ao dia 30 de cada mês. E aí, no dia 30, ela passa a régua. E aí, no dia 11º do mês seguinte, 12º do mês seguinte, você vê entrar na sua conta um valor que é diretamente proporcional a esta produtividade. Então, na medida em que você aumenta os volumes, e isso pode ser feito tanto trazendo mais pessoas, quanto movimentando mais produtos,
você vai ganhar cada vez mais. É simplesmente assim. Deixa eu fechar o WhatsApp, porque está fazendo barulho. Então, estes valores, eles são compartilhados, são rateados entre as pessoas que desenvolvem este negócio. Agora, vem aqui o seguinte. Normalmente, quando a gente chega nesse ponto aqui, as pessoas, principalmente no Brasil, onde a gente tem inúmeras empresas trabalhando, elas costumam a pensar coisas. E eu vou antecipar aqui. A primeira questão que as pessoas pensam. Ah, mas isso é uma pirâmide. Eu vou dizer o seguinte. Pirâmide é aquilo onde a gente trabalha hoje. A gente trabalha hoje, normalmente tem aí um chefe, tem um coordenador, tem não sei o que mais, e no fundo, no final, tem o empregado, de modo geral. Em hipótese nenhuma, o empregado tem condições de ganhar mais do que o chefe. Isso sim é uma pirâmide, tá? Mas, assim, a gente foi educado para ver isso normal. E, de um modo geral, quando as pessoas falam pirâmide, na verdade, elas estão tentando designar uma coisa que é ilegal. E não é o caso aqui. Por exemplo, esta companhia põe os pés 27 anos atrás no Brasil, e ela fica de 1988, se eu não me engano, até 1991, apenas se regularizando com o mercado brasileiro, com a Receita Federal, Indústria e Comércio, tudo isso ela fez antes de abrir as portas. E ela nunca saiu nem de país nenhum, nem nunca saiu do Brasil. Aqui, o que vai acontecer? Mostrar aqui a empresa. Compartilhar com vocês aqui um vídeo. Quem é a empresa? Outros. Compartilhar. Aqui está. Did they really do that? Over 3 million people. Wow, they really paid for it. Why are you coming a lot of money? Are they really doing business? Wow, they really are number one. They also run around. How can I get started? You really want to know? I know we have many companies in our industry that have long, wonderful histories and legacies, but I believe for all of us here, our best days are ahead of us. The future is what we're talking about. Multicore is reporting global sales of $11.3 billion. This thing, we know that Amway Parent Company Incorporated and saw record sales last year. The more focused you are on your kids and the next generation, the more you believe that you yourself can succeed. When we give people opportunities to have a business of their own, they will do things that you've never imagined possible before.
What is that? Did they really do 11 million? They're really over 3 million people out there. Aqui, deixa eu ver aqui o seguinte. Fale com ele aí. Eu gosto do meu pai, gosto da minha família toda. Olha o neném aí, ó. Menino, ele viu no colo de sua mãe, cara. Pequenininho, nem falava nada ainda. Mas eu gosto de você. Ainda tá gostando da minha mãe e de Arthur. Ele é um bagunceiro. Não entende minha mãe. Ele não tá entendendo o que você tá falando, não, filho. É, eu percebi. Sabe da sua história. Ele não sabe da sua história. Aí, Diga, tudo bom, Alberto? Fale com ele. Tudo bom, Alberto? tudo bem, tudo bem. Já já a gente conversa. Aí o que que vai acontecer aqui, ó? Essa tela aqui vocês não têm, peraí. O que que acontece? Quando... Voltar para... New Share. Aqui. Então, o que que acontece? A gente tem essa condição de fazer isso, de receber, de fazer esta parceria. E, como eu falei, primeiro, informações, porque a maior parte das pessoas não conseguem compreender, porque as informações, elas são assim. Elas acham que porque, por exemplo, é um áudio ou é um livro, por exemplo, eu peguei essa semana este livro aqui, que é o do Paulo Vieira, O Poder da Ação, e ele é muito interessante, porque é parte do sistema nosso sistema educativo. É o tipo de livro que não foi recomendado na escola, porque a proposta da escola era totalmente diferente do que o mundo está vivendo hoje. E é por isso a questão da crise. Simplesmente é que o modelo educacional tradicional foi idealizado em 1889 pelo antigo gestor da Prússia, na época era o Otto von Bismarck, e a ideia dele era criar uma população treinada, especializada, de forma a estar apta a ocupar as vagas aonde haviam vagas, que era nos exércitos e nas fábricas. Então, era necessário ter pessoas para executar ordens, pessoas para o efetivo das Forças Armadas e também das fábricas, porque na época ainda eram os parafusos, né? Então, depois aí a gente veio passando por várias mudanças. Dos parafusos para eletrônica, depois para nano, e agora a gente simplesmente está nos aplicativos, onde simplesmente a própria máquina, o conceito de máquina, desapareceu. O conceito de máquina agora é máquina virtual. Por exemplo, eu tenho dentro do Facebook uma máquina, é um robô, onde ele é configurado com as conversas, que eu configuro ele com as informações que eu quero, e ele bate papo e atende os clientes. Eu não necessariamente preciso estar atendendo as pessoas, mas ele atende como se fosse eu. Ele só me notifica, ele só me avisa quando ele não consegue resolver. Então, a crise é exatamente esta mudança. É simplesmente que as pessoas, elas deixaram de ser necessárias. Agora, por exemplo, vem uma grande mudança que todo o sistema de entregas está ameaçado, o sistema tradicional, porque você tem condições de fazer entregas usando drones. E a Amazon, inclusive, já está fazendo isso. A moça sai com um heliporto debaixo do braço, coloca lá na área verde, e o drone vem com a caixa, a pessoa comprou online, e ele coloca a caixa aí no heliporto, decola e vai embora. E a moça vem, pega a caixa, pega o heliporto, coloca debaixo do braço e vai para casa. O heliporto é do tamanho de um jogo americano de café da manhã, para ter uma ideia da coisa. Então, vem grandes mudanças aí. As mudanças ainda nem começaram. E
ainda bem que do ano passado para este ano, as pessoas começaram a se dar conta de que talvez não seja uma crise, mas sim grandes mudanças. Que até o ano passado, a negatividade estava muito grande. Então, a primeira coisa do nosso negócio é a informação, é a educação, para substituir as informações que a gente recebeu aí fora. Informações. E é aqui onde a gente vai transformar a mentalidade das pessoas, de pessoas que estão acostumadas com um modelo de funcionamento das coisas, para empresários, pessoas, distribuidores com a mentalidade de negócios. Porque o nosso negócio é um ativo e as pessoas não conseguem enxergar. Inclusive, eu tenho a prática de falar pouco de produtos, porque se eu falo de produtos e mostro muitos produtos, as pessoas, como já são analógicas, elas pegam aquilo ali e elas, na cabeça delas, ou o dinheiro sai ou o dinheiro entra, e se a gente vamos ganhar dinheiro e ela vê produtos, ela fica na cabeça dela com uma única possibilidade, que é de compra e venda. É um negócio de venda porta a porta, catálogo, revista coisas do gênero, assim, que a gente vê por aí afora. E não necessariamente, porque a gente tem simplesmente um portfólio de possibilidades, e a gente só consegue enxergar isso ao longo do processo. Não vou entrar em detalhes, isso é para um segundo momento. A segunda coisa, depois de informações, é serviços. Por exemplo, nós estamos agora reunidos prestando um serviço comum. Nós estamos, de forma sustentável, circulando informações. O ato de circular informações já é um serviço. A gente está realizando um serviço na casa de todas as pessoas. E esse é o serviço mais nobre da era vigente, que é a era do conhecimento. É passar a fornecer informações, fornecer conhecimento. E é isso que está gerando os grandes milionários deste momento. Pessoas que conseguem fazer 1 milhão na conta em 7 dias de faturamento. Essas pessoas não estão vendendo produtos físicos, elas estão vendendo cursos online, estão vendendo negócios, estruturas virtuais, que você não tem problema de entrega. Você nem necessariamente você precisa ter um lugar fixo de moradia, você não necessariamente tem que sair todos os dias para o trabalho, porque com um escritório dentro de casa você faz um negócio. Simplesmente é como você montar um negócio por cima de outro. Isso é a construção de um ativo. Então, serviços, e daí é que acontece a servir, escrever errado aqui, serviços, conversando e escrevendo ao mesmo tempo fica difícil, né? Serviços, e terceiro, que é a movimentação de produtos. Parece ser muito simples, parece ser muito óbvio, mas a maior parte das pessoas, movimentação. Movimentação de produtos. Muitas pessoas, parece ser muito simples, mas muitas pessoas, elas entram, por exemplo, num negócio como esse, elas assimilam a ideia, a gente vai ganhar alguma coisa, mas daí entram duas situações, que inclusive esse livro é muito importante nesse sentido, que é a gente perceber que, se tratando de coisas legais, a gente precisa entregar algo de valor para ter algo de retorno. E à medida em que eu amplio minha visão, que eu compreendo melhor esse negócio fazendo, eu percebo que isso aqui é muito incrível em relação àquilo que a gente estava habituado. A gente está trabalhando 8 horas do dia, ausente da nossa família, sem poder estar presente com as nossas esposas, os maridos, os filhos, a gente longe da nossa casa, às vezes até comendo a comida que tem na rua, e não necessariamente isso está nos fazendo bem. Então agora a gente tem condição de nos dedicar de forma lógica, por exemplo, 1 hora ou 2 por dia, cada um que determina o seu tempo. No momento inicial, por exemplo, eu faço questão de que a pessoa invista em conhecimento. Este mês eu recebi um pedido, aquela prateleira toda ali. Essa prateleira aqui é só de livros do negócio. Ali está o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, o Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki, Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, Inteligência Multifocal, do Augusto Cury, Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. Então, a gente, para deixar de ver as coisas
como a gente está acostumado, que a gente foi doutrinado para ser empregado, na verdade, vou compartilhar isso aqui agora. Vou compartilhar esta apresentação aqui. Aqui. Então, aqui seria a ideia da crise, né? O que é a crise? A crise é que a gente está habituado a usar, é um pouco de geologia, é um pouco de negócios, tá? É uma forma de utilizar leis naturais que eu aprendi na geologia e trazer de forma lógica para as pessoas, para elas enxergarem o que está acontecendo no momento. A gente foi educado para a gente ter, e também a gente só tinha acesso a uma tecnologia que era limitada. Por isso, a gente só podia fazer uma cacimba. A gente fazia uma cacimba e ficava esperando aí a água subir o nível e a gente ter acesso à água, tá? Só que quando tem mudanças climáticas, o período de estiagem, essa coisa toda, como a gente está falando do aquífero livre, ele seca, o nível desce. E é exatamente essa ideia de crise. O que é crise? Significa dizer que o poço da velha economia, ele está secando. Não significa dizer que a economia, o dinheiro do mundo se acabou. Às vezes as pessoas falam da crise como se alguém tivesse com dinheiro na mão, pegou o dinheiro todo do mundo, botou dentro de uma gaveta, ou escondeu debaixo do colchão, ou pegou um isqueiro e queimou esse dinheiro, e assim o dinheiro desapareceu. A forma como as pessoas falam de crise é que tem assim, um raciocínio, é como se fosse um raciocínio mágico. Alguém pegou o dinheiro e segurou o dinheiro, sentou em cima, e o dinheiro desapareceu. Na verdade, isso é impossível, isso não acontece. O que aconteceu? É que o poço secou, o poço tem um filete de água lá embaixo, e as pessoas, para terem a mesma renda, a mesma qualidade de vida que tinham anos e gerações atrás, hoje elas precisam se esforçar mais. Tem que usar um balde maior, ou tem que dar 2 viagens, ou tem que ser mais veloz, mais rápido, e isso está desgastando. Não funciona mais. O que nós devemos fazer é cavar um novo poço, e de preferência, contratar um geólogo, por exemplo, porque ele vai fazer uma locação, vai fazer um estudo, e ele vai descobrir onde estão os aquíferos em profundidade. É como se fosse o pré-sal, vamos assim dar uma ideia nesse tipo. Você simplesmente loca um poço aí, agora com a nova tecnologia, a gente falou do smartphone, que é um computador de bolso, e com ele você tem condições de ir mais profundo, e essa é a nova economia. Então, quando você loca um bom poço, e você fura aí, e coloca os filtros no lugar correto, na rocha correta, no nível correto, o que você vai ter? Você vai ter água jorrante. Então, essa é a nova economia. Eu conheço pessoas hoje que já estão fazendo, e eu estou me preparando para fazer o mesmo, o meu prazo é abril, pessoas que estão fazendo no prazo de uma semana. Eu vi 400 pessoas num único evento que eu fui, 3 dias de imersão total lá em São Paulo, no Transamérica Expo, pessoas que estão fazendo em uma semana 100, 200 mil reais de faturamento. Então, na cabeça do empregado, que é o que eu vou mostrar aqui agora, na cabeça do empregado, que a gente foi doutrinado para isso aqui, ó, esse é um quadrante de fluxo de caixa que foi idealizado pelo professor Robert Kiyosaki. Nós fomos educados para ficar aqui, ó, ou empregado ou autônomo. Aqui tem 95% da população mundial. E a gente, como empregado ou autônomo, nós vendemos o nosso tempo para receber o dinheiro que paga nossas contas. E se a gente não vender o tempo, a gente não recebe nada. Já estas pessoas, elas não percebem, porque a educação foi isso, a gente não enxerga os sistemas, mas nós estamos trabalhando para quem construiu os sistemas, que são, por exemplo, os donos das empresas e os investidores. Então, o dono da empresa coloca pessoas, os empregados, para trabalhar e gerar dinheiro. E o investidor descobriu que o dinheiro é um bom empregado, então coloca o dinheiro para gerar mais dinheiro. E assim, como você configurou um sistema, claro, você vai estudar um pouco, você vai investir em conhecimento, vai descobrir as tecnologias, se familiarizar com ela, e você vai construir lentamente um sistema, pedra a pedra, peça por peça, como se você estivesse construindo um castelo. Cada tijolinho, cada 3 pedrinhas por dia, depois de um certo tempo, você tem um castelo pronto aí.
E o empregado, ele está acostumado a chegar no castelo, na empresa já pronta, e simplesmente vender o tempo dele. Ele não compreende como foi que a empresa foi construída, não entende nada como foi feita, edificado, nada do projeto ele não entende. Ele apenas vende o tempo, fica lá contando as horas para poder ir embora, e fica nessa, passando a vida dentro disso. É o que o professor Robert chama de corrida dos ratos. E o mais grave de tudo, quando eu descobri, eu tomei uma decisão, e a decisão era mudar. Eu passei a minha vida fazendo isso. Eu vendia o meu tempo como empregado, nas horas vagas eu vendia como autônomo. E depois que eu descobri que 95% das pessoas estão aqui, e elas têm acesso a apenas 5% do dinheiro do mundo, eu cheguei à conclusão de que este tipo de trabalho não gera dinheiro. Este tipo de trabalho não gera renda. Se gerasse renda, a gente não teria 5% do dinheiro circulando aqui. O que acontece? É que 95% do dinheiro do mundo está circulando na mão de donos de empresa e de investidores. Então, eu não faria sentido, daquele dia em diante, eu continuar fazendo o que eu fazia. Que as chances eram que dentro de 5 anos eu estaria fazendo a mesma coisa, eu estaria 5 anos mais velho, 5 anos mais cansado, 5 anos mais frustrado, e simplesmente vendo o tempo passar, e sem nenhuma perspectiva, nenhuma luz no fim do túnel. Então eu percebi que eu poderia ir em paralelo, que é o convite que eu deixo para vocês que estão ouvindo neste exato momento. Aprendam a construir um sistema. Hoje, com as tecnologias que nós temos, a questão do virtual nos assusta. E eu me pego todos os dias, às vezes, me passo com coisas simples, como essa semana, uma situação de emergência, eu estava no trânsito, e nas horas de semáforo, eu tentava de escape, porque eu precisava fazer uma ligação. E, de repente, me acendeu uma luz, eu digo, meu Deus, eu esqueci que existe a Siri. A Siri é uma atendente virtual que está dentro do iPhone, e tem a sua equivalente nos outros sistemas operacionais, e ela executa qualquer função que eu queira, basta eu pedir. E veja como é que eu estava no trânsito, estressado, desesperado, com um pepino para resolver, e eu não conseguia nem me lembrar, porque é um salto quântico mental. É esse salto aqui que, para ser saltado, para a gente superar esse vão, é necessário você ter uma decisão consciente. E foi a decisão que eu tomei neste dia. No dia que eu percebi que era lógico que se trabalhar como empregado e como autônomo desse dinheiro, a gente não teria apenas 5% da renda circulando em nossas mãos. Então, foi este dia que eu tomei essa decisão. Eu disse, agora eu quero saber como é que o dinheiro funciona, como é que eu coloco o dinheiro para trabalhar para mim e como eu construo sistemas para funcionarem como captação de renda, para pegar o dinheiro e investir. Então, eu descobri neste negócio exatamente isso. E para vocês terem uma ideia, que nós falamos de 33 bilhões de reais sendo movimentados apenas por pessoas, 3 milhões e 600 mil pessoas, para vocês terem uma ideia, o Brasil com 210 milhões de brasileiros, apenas 2% da população do Brasil está sabendo disso. As pessoas, elas não estão sabendo. E é aqui onde entra o nosso trabalho. A gente se educar, a gente mudar a nossa cabeça, a gente mudar a nossa forma de ver o mundo, e essa mudança só vem de uma educação nova, que é a educação que está se implantando neste exato momento. Antigamente, as pessoas falavam, eu ouvi muito na universidade, eu era acostumado a ler livros totalmente acadêmicos, mas percebi também que os professores são pessoas que não têm, assim, essa situação financeira toda, e estão nos ensinando a ter uma vida de sucesso. Então, é incoerente este modelo. Como é que uma pessoa que não tem aquela renda, não tem aquela liberdade, vai me ensinar o meu filho a ter este tipo de situação? É impossível. Um cego guiar outro cego. Então, lá na universidade, esse tipo de educação era chamada de autoajuda, de forma pejorativa. E eu descobri aqui uma forma muito interessante de me transformar para muito melhor, de me tornar um outro profissional, que o professor Charles King chama, no livro que eu não tenho ainda, a versão só tem em espanhol, mas ele chamou de Os Novos Profissionais. Ele levou 10 anos, um doutor de Harvard, levou 10 anos estudando todo o cenário e chegou à conclusão que os novos profissionais somos nós, as pessoas que estão movimentando a economia desta forma.
Este é o novo profissional. São pessoas que percebem que com uma mudança de paradigma, consegue-se agora gerar renda fazendo aquilo que a gente fez a vida inteira. Agora a gente fez a vida inteira gerando renda para algumas pessoas, que eram os donos das redes de supermercado. Agora a gente tem condições de gerar a nossa rede, de produzir a nossa rede, de construir isso. Então, eu vou encerrar dizendo para vocês exatamente isso. Se a gente comparasse o mundo com apenas 100 reais e o mundo com apenas 100 pessoas, a gente teria 95 pessoas disputando 5 reais aqui. Somos nós, donos de casa, pais, mães de família, empregados e autônomos, saindo de casa. Eu lembro que eu morava no meu povoado, às 5 da manhã nós acordávamos e por volta das 6 a gente saía para se despedir, porque meu pai ia para o polo petroquímico de Camaçari e ele passava o dia inteiro fora. E ele não sabia, né, porque ele não recebeu educação, ele não tinha as informações, então ele estava trabalhando em função de alguma coisa, e ele passou a vida inteira neste processo. E disputando os 5 reais que tem disponíveis aí. Porque os outros 95 reais desse sistema com 100 reais que a gente idealizou aqui, os outros 95 reais estão circulando na mão das pessoas que vieram para aqui, ó. E eu vou dizer para você, é simples fazer isso. Basta uma decisão consciente, perceber que a gente vai ter de nos organizar e, exatamente, frequentar novas prateleiras, porque é impossível mudar fazendo o mesmo. É impossível, senhores, a gente mudar fazendo o mesmo que a gente fez a vida inteira. Para mudar, é necessário fazer algo diferente. Alguém tem que fazer algo diferente. E a pessoa que vai fazer algo diferente é aquela que está cansada. É aquela que percebeu que foi enrolado a vida inteira. Aí, meus pais diziam, tinha que estudar, mas estudar para comprar as coisas e tal. Ninguém nunca falou de dinheiro. E depois eu percebi que tudo que nós fazemos na vida e tudo que nós deixamos de fazer na vida, de certa forma, no frigir dos ovos, é por questão de finanças. Porque é com finanças que nós pagamos nossas contas, é com finanças que a gente vai fazer um projeto social. Eu recomendo, inclusive, é uma mudança que eu tive. Eu vou, a partir de hoje, fazer projetos sociais. É diferente de pensar, por exemplo, em termos de esmolas. Da esmola é uma situação de deficiência, de carência. Se nós sabemos fazer mais, temos tecnologia, a gente vai agora, com mais dinheiro, fazer obras sociais. A gente só pode construir um templo com mais dinheiro, a gente só pode construir uma biblioteca com mais dinheiro, um hospital com mais dinheiro. Então, o dinheiro é fundamental para tudo. Só que a gente recebeu uma doutrinação para a gente ser alheio, né, para a gente ficar no quadrante, no lado esquerdo, e deixar aquelas pessoas mais instruídas virem nadar aqui nesse 95% de dinheiro do mundo. Então, eu encerro para vocês dizendo isso. O que é que você está esperando para fazer esta mudança? Basta uma decisão. E eu digo para vocês hoje, adquiram os produtos, façam o seu cadastramento no momento adequado, por exemplo, depois quando a gente encerrar, você pode pensar um pouco, mas eu recomendo não fique pensando demais, porque a gente está cheio de demandas. E amanhã vem as coisas de amanhã de novo, eu vou levantar, vou para o trabalho, amanhã às 8 eu tenho que levantar, e deixo para depois, e depois. A gente conhece pessoas que estão há 2 anos pensando. E é uma decisão, eu quero estes produtos na minha casa. Eu quero saber se realmente é isso. Eu quero saber se realmente funcionam. Quais são os produtos? Eu quero conhecer. E como é que eu faço para ganhar dinheiro? Aí a gente entra nos detalhes, a gente bola as estratégias, a gente vai fazer uns treinamentos, muitas coisas a gente já tem online. Muita coisa eu já coloquei disponível nas nuvens. A gente não necessariamente precisa parar para se encontrar, para fazer um treinamento. Eu quero encontrar as pessoas para tomar café, eu quero encontrar as pessoas para viajar. Para fazer um treinamento, a gente grava um treinamento, coloca no ar, cada um assiste na hora que está disponível, e a gente se encontra para uma conferência, para trocar uma ideia, tirar umas dúvidas, discutir o assunto, discutir uma leitura que a gente está fazendo. E se encontrar para tomar café e estar mais presente com a nossa família. Eu vou dizer para vocês, é fantástico
esta experiência que eu comecei no ano passado. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em casa como hoje eu posso fazer. Levantar na hora que eu quiser, tomar minha água, meu chá, trabalhar de bermuda, de camiseta, e simplesmente é uma coisa incrível. Eu acho que todo ser humano tem o direito de ter uma experiência como essa. E o café aí é o café Marita, né? Oi? E o café Marita é? Não, aqui... Ah, sim, eu consumo café Marita aqui. É um produto que eu recomendo, utilizo, acho fantástico, é excelente. Agora, o que eu observei é o seguinte, que dentro do negócio, do marketing de rede, do marketing de relacionamento, a gente precisa ter um grande diferencial. Por exemplo, assim, eu vejo, você tem que ter uma grande empresa, você tem que ter excelentes produtos, os produtos da Rede Fácil são excelentes. A empresa, ela precisa ter pelo menos 10 anos de mercado, para ela já estar consolidada, e você tem que ter, aí não só uma grande equipe, como você precisa ter o fundamental, que eu acho que sem isso aqui a gente não vai para frente. É um poderoso sistema educativo. E aqui a gente tem um sistema educacional com nada mais, nada menos do que 45 anos de existência. Então, a gente já tem uma quantidade gigabytes de informação. Por isso que eu digo, não fique pensando. Porque só no meu computador hoje eu tenho 5 gigas sobre esse negócio. Eu fiz aqui uma abordagem sucinta, rápida, exatamente para mostrar para vocês o que é o negócio e para ajudar vocês a enxergar o que está passando no atual momento. A gente deve se encontrar exatamente para desfrutar a vida e a gente fazer uso sustentável do tempo, tá? Então, eu não vou me estender mais, eu vou encerrar com uma frase. Eu já falei essa, que as coisas não mudam se a gente fizer igual. E a outra que é a seguinte, você tem hoje 2 opções, ou melhor, vamos dizer, 3 opções. Primeiro, é continuar as coisas do jeito que estão. O fato é que a gente acorda de manhã e sai para o trabalho, passa o dia e chega em casa de noite cansado e reclama e cai na cama. E no outro dia a mesma coisa e a gente não percebe que está num ciclo vicioso. Então, se a gente não fizer nada, que é a primeira decisão, não fazer nada, manter do jeito que está, a gente não vai ver mudanças. A segunda, que é tentar inventar um sistema, construir os próprios produtos, montar a própria empresa. E a terceira, que é simplesmente fazer parte deste negócio. Pegar um negócio já pronto, o sistema todo pronto, tudo pronto, edificado. E já com valores que não é uma coisa que a gente vai inventar, é um negócio que já funciona e já existe. Então, eu espero que você tenha aproveitado bastante esse momento e esteja, assim, na felicidade que eu estou agora. Eu estou muito feliz em poder estar vivo, poder estar aqui, ter essa mensagem, ter essa visão, poder passar. É óbvio que eu vou melhorar muita coisa ao longo do tempo e a gente está num processo da vida, um processo de transformação. Eu espero que você tenha recebido informações que possam ser úteis na sua vida, e são essas 3 decisões, esses 3 passos, essas 3 possibilidades que você pode ter daqui para frente. E é isso. Eu encerro por aqui e desejo tudo de bom para você, tá bom? Vou abrir para dúvidas, para vocês poderem falar, e a gente pode interagir aqui, tá bom? Aquele abraço. Ok, Alberto. Eu já conheço aí o sistema da Emo e tal, eu já consumi até os produtos. Minha mãe estava cadastrada e a gente pegava os produtos da Emo aí. Só que tem um tempo que ela nunca mais entrou em contato. Não sei quem era que fornecia para ela, se ela pegava direto e tal, mas ela parou de... Não conhece, né? Ela que me vendeu os produtos, cara. Ela passou para mim os produtos. Eu não entendi a mensagem que era um negócio. Eu levei 2 anos sem... Desculpa. Eu levei 2 anos sem compreender de que se tratava de um negócio. Mas é isso mesmo que acontece com as outras pessoas que a gente aborda, né? A gente está procurando o marketing multinível e as pessoas não despertam
para o que você quer apresentar para elas, porque eles simplesmente não dão atenção nem foco para... não tem visão. Não tem visão. É justamente o ciclo vicioso que está impregnado na cabeça das pessoas. É uma parede que é colocada entre você e ela. E a pessoa não vai para lugar nenhum. O marketing multinível, marketing de rede aqui no Brasil, ele é meio difícil de ser construído, porque tem muitas pessoas que pensam como você falou, né, que é uma pirâmide. O que é pirâmide? Pirâmide é nada mais do que um negócio fraudulento, onde as primeiras pessoas que passam a mão no dinheiro, cai fora e larga você lá. Entendeu? Só esperando por algum retorno. É um negócio contra o patrimônio público, né? O patrimônio das pessoas de bem que realmente querem correr atrás de alguma coisa para ganhar dinheiro. E acabam se deparando justamente com essa proposta fácil. Não existe nada fácil, não existe almoço grátis. E o engraçado, Ricardo, é que quando chega na sexta-feira ou na quarta-feira, vai todo mundo para a loteria jogar na Mega Sena, né? É a visão mágica do dinheiro, né? Outra fraude, né? Entendeu? Eu acho que eu nunca mais joguei na Mega Sena. Eu jogava até antes de saber que houveram fraudes e fraudes gigantescas, né? Que a gente hoje em dia só esse país da gente aí é fraude uma atrás da outra. É a corrupção encarnada, a corrupção instalada num país desse que tem tanta riqueza e pode crescer e as pessoas não querem trabalhar, todo mundo fica na mesmice, ao invés de trabalhar, querem produzir alguma coisa para te passar para trás, para te roubar, entendeu? Ninguém quer mais o dinheiro suado, querem o dinheiro fácil. Não, eu digo assim, é que eu diria duas formas de trabalho. Tem um trabalho duro e tem um trabalho inteligente, que é, por exemplo, quando a gente começa a descobrir o potencial das ferramentas. Mas as pessoas têm preguiça de usar a inteligência, porque todos nós nascemos inteligentes. Exatamente. O problema é aqui, ó. É não pensar em usar a sua própria cabeça para produzir alguma coisa para poder você ganhar dinheiro. Entendeu? Isso. Ideias nós temos muitas, mas às vezes você precisa de pessoas para poder alavancar ideias. Não adianta uma ideia se você não tiver pessoas. E as pessoas não abraçam as suas ideias. Entendeu? Ou quando abraçam, tentam fazer do jeito delas, daquele mesmo jeito que você vinha falando. Se você fizer a mesma coisa, nunca vai ser diferente. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas pegam, traduzem aquilo que você explicou, abraçam a causa para elas, mas produzem da mesma forma que produziam antes, na zona de conforto, porque não vai fazer com que elas não saiam da mesmice que está acostumada a ficar. O professor Ozan, que é um professor de Minas Gerais, ele recentemente mostrou uma foto muito interessante. Ele mostrou um cavalo, portão assim, bem bonito, amarrado numa cadeira de plástico, dessas cadeiras de praia. E aí ele disse assim, olha que interessante, você condiciona um animal e ele, depois de um certo tempo, ele começa a achar que aquela cadeira ali é uma tora, uma madeira, um negócio, uma árvore que não consegue tirar do lugar. E ele simplesmente fica ali parado. Então, é como se ele comparou com 95% da população do mundo, que está exatamente neste momento com a mente no passado, enquanto que o mundo mudou e está pegando uma curva ascendente, que o próprio mundo vai entrar numa escala. Então, as pessoas estão tendo a dificuldade de dar um salto, porque um salto quântico, de deixar de utilizar uma coisa ultrapassada para uma coisa nova, não é a tecnologia, porque a tecnologia é fácil de usar. A maior questão é o entrave mental, é o despertar, e às vezes o tomar a decisão consciente, um esforço consciente de que eu vou fazer a mudança. Eu vou fazer a mudança e não é amanhã, é agora. Então, eu vou agora
já começar a organizar aqui. Por exemplo, você me viu aqui usando o nosso suplemento. Esse é o suplemento Daily Plus, que é da Nutrilite, da nossa parceira. Então, às vezes a pessoa compra um suplemento e como ela está habituada a usar nada, então ela tem uma tendência muito grande, ela não percebe que ela tem se ela não fizer nada, ela vai acordar no outro dia e vai seguir a vida como ela sempre seguiu. Aí, às vezes, eu me pergunto, né? Aí, como é que eu faço para me lembrar? Eu digo, rapaz, é muito simples. Bote o suplemento na porta de casa, ou então em cima da mesa, num caminho, em algum lugar, que se você for passar direto porque você esqueceu, você vai tropeçar e vai cair. Simplesmente assim, é impossível você esquecer. E às vezes a pessoa não consegue perceber que, usando a inteligência, como você falou, ela pode criar uma condição favorável. Agora tem que decidir primeiro. Eu vou fazer para que eu não esqueça. Eu vou fazer isso. Ou eu vou anotar na minha agenda, eu vou botar um despertador. Mas o que é que a grande maioria... Vou amarrar o velho barbante no dedo. Exato. Entendeu? Então, é simplesmente decidir por um trabalho inteligente. E a gente está fazendo hoje, pegando fila, não sei o que, aquela coisa toda, você simplesmente não precisa isso, é desnecessário. E a outra que eu falei sobre a questão da pirâmide, esse sistema patenteado da nossa parceira, ele consegue identificar democraticamente quem está fazendo o trabalho e quem não está. Então, tem casos, e o meu caso é um destes casos, de pessoas que entram em um sistema na rede de alguém, e normalmente o brasileiro ele é duplo, né? Assim, ele fica, ou alguém vai ganhar comigo, ou o ideal é que eu ganhe com alguém. Então fica assim, alternando. Mas as pessoas que estão, pelo menos 2 pessoas que estão aí antes de mim, vinculado a elas não estão tendo o retorno que eu tenho. Porque simplesmente o sistema, ele identifica isso. Então, 10 anos lá na frente, caso eu comece aqui agora, hoje, daqui a 10 anos, em 2029, alguém pode entrar neste negócio e ter o resultado que eu não tenho, mesmo sendo 10 anos mais velho, tendo começado 10 anos antes. O caso clássico é a referência da América Latina, chama-se José Bobadilla, e ele entrou 10 anos após o professor Fábio, que é de Curitiba. E ainda assim, 10 anos mais jovem, o professor José Bobadilla, ele percebeu que é um sistema educativo, ele percebeu que a educação continuada que gera a transformação necessária para a movimentação e a renda, a movimentação de produtos e a renda. O professor José Bobadilla é quem mais ganha hoje em toda a América Latina, apesar de estar dentro do grupo do professor Fábio. Então, são números, são situações reais, e eu sou a prova viva disso. Conheço vários casos. Então, é uma coisa totalmente ética, séria, legal e moral. Olha que legal. Eu estou em casa agora, conectado, num processo educativo e tomando chá. Está trabalhando e tomando seu chá. Eu estou tomando um chá agora. O que é a tecnologia, né? Entendeu? Aproxima. Distancia e também aproxima, né? De certa forma. Nós estamos distantes, mas estamos próximos. Com certeza. Ô, Jorge! Oi, Roberto, tudo bem? E aí, tá acompanhando aí? Acompanhando, sim, vendo o bate-papo seu com o Ricardo aí. Interessante sua apresentação, muito legal. Mas tudo isso que vocês falaram, tem as pessoas ainda ficam ainda com medo, né? Com medo de encarar uma realidade que é favorável à vida. Que é prazerosa, as pessoas às vezes encaram assim sem se preocupar muito. Agora mesmo eu estava analisando, eu moro aqui no bairro do Rio Vermelho, teve a festa de Iemanjá, né? Parecia um carnaval, as pessoas lá apreciando a festa, nos bares, bebendo, e não quer nem saber o que estão gastando. Agora o carnaval vem aí, com os abadá da Ivete, de Bel, de tudo, 3, 5, 6 mil reais, para brincar 3 dias. E as pessoas gastam sem se preocupar. Depois vai ter que pagar 10 vezes, 24 meses.
mas não se preocupa com a despesa que vai ter. Mas uma coisa dessa boa, que a gente fala em termos de saúde, de produtos, de investimento para você ter uma vida futuramente melhor, como o Ricardo falou, a aposentadoria está aí, Tom. Eu, graças a Deus, já estou aposentado, né? Mas trabalho para mim mesmo como professor de meditação transcendental, mas eu vejo que as pessoas custam em investir naquilo que é bom para a sua saúde. Custa em investir no investimento desse que você está comentando, que é para futuramente ter um investimento, ter uma renda para poder estar vivendo com sua família, com seus filhos, sua esposa, em uma liberdade, viajar para qualquer lugar. As pessoas, às vezes, não se preocupam com isso, quer viver um momento só em gastar e sem pensar em fazer uma reserva para o futuro, porque hoje, do jeito que está a vida financeira, principalmente essa política que está aí, da corrupção, então a gente não pode ficar muito confiante nesses políticos. Então, como o Ricardo falou, nós temos que fazer a nossa parte, temos que, uma apresentação que você fez, nós temos que estar confiante em nós mesmos e acreditar em nós. Mas obrigado aí pela coisa e boa noite a todos. Obrigado, Jonathan, pela participação, cara. Jonathan, você tá me ouvindo aí, cara? Ô, Jonatas. Ah, não. Então, é isso, cara. Ó, assim, eu fiz o seguinte, eu coloquei a conferência no modo de gravação e depois eu vou dar uma editada nela, aí eu posso compartilhar, vocês quiserem assistir depois, quiserem repisar, rever, refrescar, e vai, assim, tem sido muito interessante, porque a gente está usando de forma, aprendendo e fazendo, de forma escalável, várias ferramentas, a gente está usando várias plataformas, um conjunto de estratégias que é muito interessante. Por exemplo, uma vez esse vídeo produzido, e é o que eu tenho falado para os empresários que já estão no grupo, uma vez a gente construindo isso, uma vez a gente participando, interagindo, vivenciando o processo, a gente vai ter várias coisas. Uma delas é um vídeo como nosso ativo. Porque com este vídeo, a gente pode, depois, educar alguém que chega depois. E aproveitar o tempo dela, otimizar o nosso. E, inclusive, acontece um outro fenômeno, que é quando a gente começa a assistir os nossos conteúdos passados. Veja que o vídeo vai trabalhar a vida inteira no YouTube por nós. Mas, na medida que você volta para assistir os seus conteúdos, você se impressiona com o nível onde você se encontra neste exato momento. Digo, caramba, quanto conteúdo, quanta coisa, é um sistema educacional fantástico, que é exatamente aquilo que a educação tradicional fez em um sentido, agora a gente está fazendo num outro sentido. E às vezes as pessoas, elas não conseguem perceber a evolução. É uma educação evoluída, ela já está evoluída. Exatamente. Você não precisa mais se deslocar mais para uma escola, para um estabelecimento onde você gastava tempo e todos os dias você ia e voltava. As faculdades vão ser assim, todas as escolas serão assim. Você não precisa mais sair de casa para fazer isso. Já está em prática, só falta ficar muito mais usual. O mundo, uma hora dessas, não vai precisar mais de estabelecimento físico de uma faculdade para você estar estudando, entendeu? Já tem muita faculdade em EAD que é assim, né? Mas as presenciais de exatas ainda estão num certo entrave, quer que você esteja por lá, mas ela vai também entrar no mesmo fluxo. Exatamente. Não tem jeito. Quando a tecnologia vem, ela arrasta tudo. Quando a evolução vem, ela arrasta tudo. A evolução é o ponto crucial de todas essas coisas. E lembrar até um detalhe, que teve um momento que eu falei que na escola a gente normalmente aprendeu com quem não necessariamente estava vivendo aqueles resultados, em todas as disciplinas. Aqui é o contrário. A pessoa, para poder, ela está disponível para falar,
para ela dar um treinamento, ela primeiro precisa ter os resultados. E é obrigatório isso, é um requisito. Agora, para você ter uma ideia... Marketing multinível é desse jeito. Agora, nesta semana, no domingo, no dia 10, a gente vai ter a visita de um palestrante internacional, que é um professor, Clóvis, e sua esposa, vem de Feira de Santana, mostrar como é que eles fizeram, qual a estratégia que eles usam para manter uma movimentação de 20 mil pontos mensais, o que dá para eles, ao ano, uma renda de entre R$85 mil e R$100 mil ao ano. Aproximadamente, está aí, é flutuante, mas está dentro disso aí. Gente, R$85 mil ao ano, eu vou fazer aqui, R$85 mil ao ano, é R$7 mil ao mês, por baixo. Gente, isso aqui já está para lá de 95% da população do mundo. Apenas menos de 5% da população do mundo tem uma renda como essa. E o professor Clóvis não deixou de fazer aquilo que ele fazia. A professora, a esposa dele, não deixou de fazer o que ela fazia. E o investimento é de apenas R$45. É o valor que a gente aplica no livro. E a gente tem a oportunidade de interagir, de presenciar e, principalmente, ver no olho, fazer perguntas e perceber aquilo que a pessoa está respondendo, a realidade dela. E aí você separa o joio do trigo e você, por exemplo, você tem uma coisa que é a seguinte, depois que você vê, não tem como desver mais. E isso implica em mais crença, e mais realização, e mais resultados. É fantástico isso. A gente tem ainda só tem mais dois convites sobrando. E é o domingo, às 9 da manhã, aqui no Empresarial Iguatemi. Então, aqui a 5 minutos da minha casa. É uma manhã totalmente diferente, onde a gente interage com essas pessoas e a gente pega as nuances do negócio. Vários detalhes, várias coisas da realidade que podem acontecer conosco e como que a gente pode agir nesse processo, qual é a postura do negócio, como é que essas pessoas respiram o clima, e aí a gente passa a respirar também, porque tem uma lei natural que é a seguinte, nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Então, para mudar de vida, não basta apenas uma decisão consciente, não basta apenas fazer coisas diferentes, mas principalmente observar o meio que nós estamos frequentando. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Porque a gente tanto dá como a gente recebe. E não é uma questão de maldade, não é uma questão de rotular ninguém, simplesmente da gente perceber de que se a gente quer chegar a algum lugar, é extremamente válido a gente estar na presença das pessoas que já estão lá e que vieram de uma situação como a nossa. Eles falam a mesma coisa. E eu estou observando comigo no processo. Na medida em que eu invisto no meu conhecimento, nesses últimos 3 meses eu investi uns R$20 mil só de cursos e treinamentos, fora do estado, eu saí, passagem aérea, hospedagem, tudo isso. E eu estou observando que eu começo a pensar como eles. Eu tomei a decisão de viver aquilo. Eu quero esses resultados para mim. Mas não basta decidir ficar na rede. Eu tenho que decidir fazer algo. E eu digo para você que está valendo muito a pena. É uma mudança de resultados, é uma mudança de meios, de amizades. Claro que você continua conhecendo as pessoas antigas, mas agora você conhece mais pessoas. E você passa a ter mais opções, você navega mais. Então, este negócio, por exemplo, eu recomendo sempre que a gente fale para o maior número de pessoas. Amanhã, por exemplo, eu vou mandar, amanhã ou depois, eu vou mandar o link do vídeo pronto. E aí, eu mando para as pessoas e nós podemos compartilhar com aquelas pessoas que a gente já apresentou o negócio, por exemplo. Isso serve como treinamento para elas. Então, é isso aí, eu encerrar dizendo isso, que o seminário é no domingo, de 9 às 12. Normalmente, no domingo, a gente não tem muitas coisas assim, nada de grandioso vai ficar faltando por conta disso.
e é um momento que a gente investe em nós. Este negócio é um negócio em que a gente tem que ir na frente. Normalmente, o brasileiro, a cabeça que nós temos, o brasileiro, é de ficar esperando os demais. Mas aqui é o contrário, você tem que fazer na frente, você tem que ser o exemplo, você tem que começar. As pessoas, elas vão começar a andar na medida em que elas estiverem prontas, na hora que elas se sentirem prontas. E o fato é que o conhecimento fica conosco. A gente só vai compartilhar, é verdade, vai multiplicar. Mas ninguém vai nos tirar. Esse tempo a gente já aproveitou. Então é isso. Só tem hoje mais... É isso mesmo. Só tem hoje mais 2 convites. E é um negócio extremamente válido, porque os caras têm muito mais conhecimento do que o próprio Alberto está falando para vocês agora. Eles são nossos professores. Eu sei, eu entendo, mas eu agradeço esse convite, mas eu não vou poder ir porque eu já estou com o domingo já marcado para um outro compromisso, né? Não sei se você se lembra do sítio que eu comprei e tal, ficou aquela situação de eu movimentar as coisas, inclusive você me apresentou um parente até seu, um primo, e meu projeto ficou parado e eu estou tendo que retomar esse projeto porque eu vi uma luz no fim do túnel para tudo aquilo ali, entendeu? Então eu investi meu dinheiro lá e eu estou querendo botar aquele negócio lá para produzir. E eu tenho que fazer isso porque eu inclusive até não só botar aquilo para funcionar, como vou levar também um outro amigo que quer comprar um sítio lá, entendeu? E eu tenho um outro amigo meu que quer vender, então eu vou levar ele lá para poder ele dar uma olhada. Aí domingo eu não vou poder ir. Pô, que pena, cara. Só vou chegar aqui e vou passar o dia lá. Já estava combinado, domingo passado foi cancelado e é transferido para esse domingo agora. Então eu não vou poder ir porque já estou combinado com eles. É uma pena porque deste seminário agora a gente não sabe quando vai haver mais outro. Porque é uma estrutura bem custosa e deslocar as pessoas e tal, fazer um evento como esse. E então a gente não sabe quando vai ter outro. Por exemplo, agora a gente está em fevereiro, ontem, essa decisão foi tomada ontem, a gente não sabe, pode ser que esse ano, não sei nem se vai ter mais. O fato é que o que foi dito ontem foi isso, é que a estrutura é dispendiosa e os empresários, as pessoas, o organizador, na verdade, não está, o evento não está se sustentando em termos de despesa. Então, a gente não sabe quando vai ter a próxima oportunidade. Mas tudo bem, é isso aí. Eu acho que por conta do horário também já está tarde, eu acho que a gente pode encerrar e também por não ter tanto material para editar depois, tá? E a gente pode, uma outra hora, a gente vai conversando aí com calma, vou mandando conteúdo, eu estou sempre achando mais material novo e a gente conversa, tá? Pô, eu quero dizer de novo que eu estou muito feliz com vocês aí, toda a audiência aí presente, e a gente se encontra na próxima, tá? Eu quero desejar aquela noite maravilhosa para todos, tá bom? Muito obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite também a vocês. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, cara. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.